Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou trazer para você alguns exemplos do senso comum. Quando a gente fala em senso comum, a gente está falando de um tipo de conhecimento que é espontâneo, que é um conhecimento diferente do conhecimento científico, porque ele não tem um método, ele não tem uma organização, ele surge muitas vezes do nosso contato com a tradição, com a cultura. Isso não quer dizer que ele é necessariamente ruim. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, principalmente problemáticos, digamos assim, do senso comum, mas não necessariamente é só isso que ele é. E no final eu vou trazer um exemplo que mostra um pouco dessa perspectiva diferente, né? De como o senso comum ele pode também ser considerado um conhecimento, como outras formas de conhecimento, não necessariamente como um conhecimento ruim. Em geral, quando a gente fala de senso comum, a gente tenta mostrar esses exemplos que são espontâneos e que muitas vezes trazem aspectos negativos, justamente para mostrar o risco que a gente vive ao ter contato apenas com o senso comum. Então, acho que um primeiro exemplo que eu acho que é legal de trazer é a ideia dos ditos populares. Não necessariamente são coisas que trazem consequências ruins, mas pode ser. Então, por exemplo, quando você fala a voz do povo é a voz de Deus. Essa perspectiva, se levada muito a sério, ela pode levar a gente a compreender, por exemplo, que tudo aquilo que a gente consulta a maioria escolhe, vai ser o melhor. Não necessariamente. Porque as pessoas, para poder escolher bem, elas precisam ter conhecimento, precisam entender daquilo que elas estão fazendo, precisam compreender o que elas estão escolhendo, inclusive. Isso não quer dizer ter conhecimento acadêmico, isso não quer dizer estudar numa escola formal ou ir para a universidade, mas é preciso compreender aquilo que se faz. Ou seja, não basta consultar as pessoas e saber a opinião delas, aí você vai saber o que é o melhor, que é o que esse dito popular, por exemplo, pressupõe de maneira muito geral aí. Um outro exemplo, esse mais grave, é o exemplo dos preconceitos. Então, quando você fala, por exemplo, pessoas com determinada cor da pele ou de uma nacionalidade específica, elas não são honestas. Por mais que seja óbvio entender que não tem relação nenhuma da cor da pele da pessoa com o caráter, ou da nacionalidade, ou do estado em que ela nasceu, ou da cidade em que ela vive, por mais que isso seja óbvio, a gente utiliza muitas vezes esse tipo de preconceito. Ele é repassado de geração para geração, de uma família, né, para outra, enfim, as pessoas vão assimilando esse elemento que é do cotidiano, e isso é muito, acho que, uma marca negativa do senso comum. Então, os preconceitos são exemplos aí bem evidentes. Um outro exemplo do senso comum é a experiência subjetiva. Quando alguém fala, por exemplo, o dia está frio, hoje está muito frio, muito frio. Essa ideia de estar frio, ela é relacionada muitas vezes com uma experiência subjetiva. Então, eu moro em Brasília, de repente, para mim, o que é um dia muito frio, não é tão frio assim para alguém que mora no sul do país ou para alguém que mora em outro país diferente do nosso, lá no norte, e lá está acostumado muito com frio. Então, existe uma experiência subjetiva. Isso não quer dizer que você não possa dizer, obviamente, o dia está frio, né? Claro que você pode falar isso, você pode anunciar isso, você sente, não tem nenhum problema, não é errado. Mas o que eu quero dizer com a experiência subjetiva é a ideia que a gente tem de que aquilo que a gente sente é universal e que todo mundo sente do mesmo jeito ou percebe do mesmo jeito. Aí a gente tem uma marca do senso comum. Claro que eu posso entender que o dia está frio para mim e ninguém vai poder dizer o contrário. Mas eu não posso generalizar ao ponto de acreditar que todo mundo tem que sentir do mesmo jeito. Um outro exemplo de senso comum é a gente se afeiçoar, digamos assim, às nossas percepções dos sentidos. Por exemplo, nessa frase, as cores existem em si mesmas. A gente acreditar que cada cor que a gente vê no mundo, azul, vermelho, verde, elas existem porque elas são assim, porque o mundo ele é repleto dessas cores, não é a forma correta de interpretar esse tema. A física mostra pra gente que a cor ela é uma onda, e essa onda, ela existe, né, na forma de cor que a gente vê por um processo de refração ou reflexão da luz branca. Então não existe a cor mesma. Fato disso, né, prova disso, digamos assim, é a gente entender que diferentes animais conseguem perceber o mundo de diferentes formas, e a gente mesmo. Às vezes tem uma pessoa que é daltônica, que percebe coisas que a outra não percebe, ou falta perceber algo nela, enfim. Então, a cor ela não existe como uma entidade específica no mundo. E quando a gente confia demais nos sentidos, a gente está adentrando justamente nesse campo do senso comum. Muito próximo desse exemplo, a gente tem as observações do cotidiano. Então, quando a gente diz, por exemplo, o Sol se move em torno da Terra. Se eu olho, eu acordo e eu vejo o Sol nascendo, até a expressão, né? O Sol nasce, e eu vejo o Sol se movendo e ele se põe, a minha impressão imediata é de que é o Sol que se move.
A Terra está parada e é o Sol que está se movendo. Eu vejo o movimento do Sol. Então, é difícil contrariar, no primeiro momento, essa percepção que a gente tem através da experiência do cotidiano. Mas é senso comum porque é aquilo que a gente viu de imediato. E depois, quando a gente vai adquirir conhecimento, quando a gente vai perceber o que a ciência pode demonstrar pra gente, a gente percebe que essa experiência do cotidiano ela não está exatamente correta. Então, não é o Sol que está se movendo, e não tem problema nenhum a gente ter a observação no cotidiano, mais uma vez, né? É uma primeira forma de contato com a realidade. Só que a gente pode aprender depois que essa experiência cotidiana, ela falha. Um outro exemplo, talvez muito comum, né? Muito utilizado, são as generalizações apressadas. Eu peguei um exemplo aqui que se mistura com aquela coisa do dito popular, né? Mas serve para a gente pensar sobre qualquer generalização apressada. Quando eu falo, onde há fumaça, há fogo. Bem, provavelmente se tem fumaça, tem fogo. Mas eu não posso talvez usar isso como uma expressão universal, né? E a gente utiliza muitas generalizações apressadas, né? Quando a gente, até mesmo naquele exemplo do preconceito que eu citei, né? Quando você vê uma situação específica acontecendo, nas superstições, você vai generalizar, acreditar que aquilo vai acontecer sempre. Passar debaixo de uma escada vai trazer má sorte para você. Mas por que isso vai acontecer? Né? Eu vou tomar banho depois do almoço, eu vou morrer, sei lá, alguma coisa assim. Então, essas são formas de expressões do senso comum que acontecem por generalizações apressadas. A generalização é uma forma de procedimento, inclusive, utilizado na ciência. Mas quando a gente utiliza uma generalização de maneira apressada, não reflexiva, a gente recai nesse ponto do senso comum. Como eu falei, para não ficar só no exemplo negativo, é importante, eu até botei aqui o termo ditos populares. Isso não significa que tudo que vem da cultura popular é ruim. Então, um exemplo extremamente positivo do senso comum é a sabedoria popular, de maneira geral, e o conhecimento por tentativa e erro. Eu dei como exemplo aqui o uso de plantas medicinais, mas a gente pode pensar isso em diversos elementos da cultura popular. Então, a própria cultura em si, né, o contato com o mundo, né, o aprendizado por tentativa e erro, como eu mostrei aqui, não é um aprendizado científico, mas as pessoas conseguem desenvolver conhecimento a partir da realidade, conseguem aprender os elementos da natureza, se relacionam com o mundo a partir de sua própria experiência. Elas vão tentando, testando, aprendendo, errando, e a pessoa às vezes não tem uma explicação técnica do porquê aquilo funciona. Então, pessoas que às vezes não têm um estudo acadêmico, universitário, alguma coisa nesse sentido, tem um conhecimento imenso sobre a natureza e sobre a realidade. E compreende, por exemplo, diversas coisas. Então, alguém que trabalha, por exemplo, determinada coisa, ela vai conhecer o movimento dos astros, vai entender como é que funciona a maré, vai compreender do processo de você plantar, colher, da melhor época do ano, e várias pessoas, às vezes, que têm um conhecimento acadêmico não sabem lidar com essas coisas, não sabem lidar com a terra, não entendem como é que funciona o ciclo da vida na natureza. Então, o conhecimento por tentativa e erro e a sabedoria popular são exemplos do senso comum, e não significa nem que estão errados, e muito menos de que eles não são úteis, são extremamente úteis. As pessoas vivem em função do senso comum também. Então, é um erro, talvez o maior de todos os erros, a gente julgar que o senso comum é um exemplo de algo que é só algo ruim, que é uma coisa que não serve, que é uma coisa que não é útil, ou que é uma coisa que a gente deve banir, e que a gente só deve ter o conhecimento científico. Não. O senso comum tem inúmeras circunstâncias positivas. Mas tem também esses exemplos que eu mencionei aqui, que eu quis trazer, né, dos ditos populares, dos preconceitos, da experiência subjetiva, das percepções dos sentidos, da observação do cotidiano e das generalizações apressadas que podem trazer uma série de distorções, digamos assim, em relação à própria forma como a gente vê a realidade. Então, eu quis trazer isso para a gente ver as diferentes maneiras de entender o senso comum. O senso comum ele não é só essas coisas ruins, mas é também isso. Muitas vezes é prioritariamente isso, mas o senso comum não é sinônimo de algo errado e nem é sinônimo de algo que deve ser banido. E nem significa, por fim, né, que a gente só deva ter o conhecimento científico e abolir o senso comum. Não. Quando eu saio da minha casa e vou na feira e vou escolher os alimentos ali para poder comprar, eu estou usando o meu senso comum. Eu não tenho que fazer um curso para saber como é que eu tenho que escolher uma fruta. Eu aprendo pela sabedoria popular, eu aprendo pelo conhecimento por tentativa e erro, eu aprendo pelo cotidiano. Então, esse aprendizado cotidiano ele é válido e ele vai continuar existindo, ele nunca vai deixar de existir. A gente nunca vai dominar cada pessoa individualmente, quero dizer. Cada pessoa nunca vai dominar todas as ciências, mas cada um de nós tem um conhecimento gigantesco do mundo a partir do senso comum. O importante é a gente não se deixar vencer, digamos assim, por essas faces
negativas do senso comum e aprender a lidar com ele na medida do razoável e entendendo que existem outras formas de conhecimento que podem, algumas vezes, explicar determinadas circunstâncias da vida de uma maneira melhor do que aquilo que o senso comum faz. Tá bom? Bem, então era isso. Espero que você tenha gostado da reflexão que eu trouxe aqui. Espero que tenha sido útil. E é só por enquanto. Até mais. Tchau.